por exemplo, que ela tem medo de falar em público, ou as pessoas que têm medo, por exemplo, de gravar um vídeo. E por que que tem medo? Porque tem um pensamento negativo por trás. E olha só o que esses pensamentos são capazes de fazer. Por exemplo, eu já fiz essa experiência com várias pessoas que diziam ter, eu não consigo gravar vídeo, eu tenho um bloqueio. E aí eu vou trabalhar com a pessoa e é muito interessante que todas as pessoas que eu trabalhei para tentar não, a gente desbloqueou o medo de gravar vídeo, tiveram sempre as mesmas reações. Olha que coisa maluca e que coisa interessante ao mesmo tempo. Porque é o seguinte, por que que alguém teria medo de gravar um vídeo ou de falar em público? Essa pessoa, ela está com medo da avaliação negativa dos outros? Mais ou menos. Ela está com medo da avaliação negativa dos outros. Como ela se vê? Ela pega a lente dos óculos dela, coloca nos outros e acha que todo mundo vai vê-la e avaliá-la da mesma forma. Olha a palavra, cruel. As pessoas que têm medo de falar em público, as pessoas que têm medo de gravar vídeo, elas se julgam de maneira cruel. Como é que eu sei disso? Por exemplo, eu estou falando de pensamentos negativos, ansiedade, medo, felicidade, é disso que a gente está tratando aqui nessa. Então, pessoal, o segredo da felicidade é você encontrar uma maneira de você afrouxar a maneira de você se avaliar, pegar mais leve com você. O que eu quero dizer? Quando você vai trabalhar com uma pessoa que tem dificuldade de gravar um vídeo, a reação da pessoa é a mesma. Fala assim, bom, você tem muito medo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos gravar um vídeo? Ou nós vamos gravar 3 vídeos, só que nós não vamos olhar nenhum deles. Depois, lá na frente, depois de um tempo que a gente vai olhar. Mas é impressionante. A gente grava o vídeo que a pessoa fala, ó, você vai falar a mesma coisa, você vai se apresentar. Eu sou o Cleto, sou médico, psiquiatra, terapeuta, moro aqui em Maringá, pratico meditação, ajudo muitas pessoas e tal. Você grava um videozinho pequeno assim. E quando você grava com uma pessoa que tem fobia, vamos dizer assim, de gravar vídeo, quando ela vai olhar o vídeo, eu tenho que filmar essa cena, porque a pessoa ela leva um susto, como se estivesse olhando para algo muito terrível. Ela fala: Nossa, ficou horrível! Olha meu nariz! Nossa, tá horrível! Apaga, 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 apaga! Olha o desespero da pessoa. Apaga, apaga, apaga logo! Tá horrível! Nossa, que horrível! E aí você mostra o outro, ela tem um comportamento muito semelhante. Porque dentro dela, ela não consegue ver que ela é uma pessoa de valor. E se a foto ficou boa ou ruim, isso não vai mudar o valor dela. Entende? Por isso que é um problema inicial de identidade. Que vem lá de marcas, de traumas do passado, de abusos do passado, de situações de abandono, de críticas exageradas. Enfim, tem vários motivos que levam a pessoa a ficar com a identidade prejudicada. Mas é uma coisa muito interessante, porque quando ela olha, parece que ela está olhando para um monstro. E aí a gente que é de fora, nossa, mas ficou bonito, ficou legal o vídeo. Mas a pessoa, não, ficou horrível, apaga logo, apaga, apaga, apaga logo. Como se ela estivesse vendo algo muito assustador. Mas o que ela está vendo? Ela tá vendo ela mesma. Ei, então que jeito que você se vê? Como que você se vê? Você vê alguém que está incomodando o mundo? Você se vê como alguém feio? Agora, essas pessoas se veem de uma maneira muito crítica. Vêm pensamentos, que horrível, que feio. Então, esses pensamentos negativos, que é o inimigo da pessoa, não é a câmera e nem falar em público. O grande medo mesmo é assim, não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. E se eu falhar, e se me der um branco, vão tirar sarro de mim. Às vezes a pessoa passou por bullying, por exemplo, na infância, né? E tiravam sarro dela. Então isso aí ficou como uma memória e atrapalha ela hoje na vida cotidiana.
Então isso precisa ser tratado, e muitas vezes com terapia. O que é um pensamento catastrófico? É você pensar no que pior pode acontecer sem questionar. Esse é o grande problema do ser humano. Então, para nós termos inteligência emocional, então a gente tem que trabalhar esses pensamentos. E como é que trabalha esses pensamentos? E da onde que vêm esses pensamentos? Então, é muito sagrado a sua mente e você precisa, a partir de hoje, começar a observá-la, a se auto-observar. Como é que faz para se auto-observar? Virar o olho e olhar para dentro? Não, né? Uma maneira de se auto-observar é você prestar atenção nos seus comportamentos, nas suas falas, no que você está pensando. Então vamos lá. Então, por exemplo, porque a pessoa que tem medo de falar em público, ela tem medo das pessoas avaliarem ela de forma negativa, mas mesmo assim ela ainda não sofre. Para ela sofrer, ela tem que ter medo das pessoas avaliarem ela de forma negativa, do jeito que ela se avalia. Porque, gente, se eu me avalio de forma positiva, eu sei quem eu não sou nenhum gênio, mas também não sou burro, eu tenho algum grau de inteligência, eu não sou lá um ator, mas eu também tenho a minha beleza. Ou seja, se você reconhece, sabe quem você é, que não é nada de mais nem nada de menos, você não vai ter medo. Mas a pessoa às vezes não sabe quem ela é. E aí ela faz o quê? Ela acha que as pessoas vão avaliá-la da maneira negativa como ela avalia a si própria, ou de uma maneira cruel. Mas ainda não há o sofrimento. O sofrimento vem da onde? Da pessoa dar muita importância. Vou falar para vocês, tá? De vocês darem muita importância, mas darem muita, muita, muita importância ao que os outros pensam sobre você. E aí você não fala, você não grava vídeo, você não dá palestra, você não expõe a sua vida, você tem medo de tirar foto, você tem medo de sair na rua, você tem medo de ser você, você tem medo de viver, você tem dúvida se realmente você é valioso, você tem dúvida se você é capaz de fazer as coisas, você tem dúvida se vale a pena você acreditar em você. A dúvida é o maior inimigo do ser humano. Só que a gente tem que aprender a tolerá-la.